Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Com essa escritura, de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, nós estamos dando início em mais um vídeo. E nós gostaríamos de meditar sobre o fundamento do qual São Paulo falou em dois aspectos. Primeiro, no aspecto individual, né? Então, você sabe, nós sabemos que o fundamento da igreja, na verdade, é a fé, em um certo aspecto. Em outro aspecto, você pode dizer, não, o fundamento da igreja é Cristo. O próprio Paulo disse que ele tinha colocado um fundamento que era Cristo e ninguém poderia colocar um outro fundamento. Então, nesse aspecto que nós vamos analisar, o fundamento da igreja é Cristo, que é a pedra fundamental. Mas, olhando por outro aspecto, o fundamento é a fé. Porque tem também uma escritura que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, são aspectos diferentes da mesma palavra, da mesma expressão, né? Então, nós vamos falar sobre o fundamento no aspecto da fé. A pessoa que lê a palavra de Deus, e ele falou, São Paulo falou com muita propriedade, ele disse, eu como um sábio arquiteto, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu coloquei um fundamento. Então ele tinha certeza absoluta que ele estava colocando um fundamento para que as pessoas individualmente edificassem sobre esse fundamento, sobre a base da palavra que ele tinha ensinado. Ele tinha convicção que ele tinha recebido do Senhor. Ele disse isto, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, ele tinha absoluta certeza, absoluta confiança. Portanto, ele disse, coloquei esse fundamento e agora os outros, vocês, edifiquem sobre ele. Quando o profeta de Deus para esta era foi à sexta dimensão, através de uma visão, ele viu ali os salvos que estavam já ali, depois de terem partido desta terra, aguardando a ressurreição. E depois de conversar com alguns deles, abraçar alguns deles, foi-lhe dito que ele deveria voltar para a terra. E então ele disse, mas eu pensei que já tinha morrido, né? Ele disse, não, você vai voltar e ainda tem mais um pouco de tempo para trabalhar na terra. Mas logo você será chamado e você vai responder pelo que você pregou, pelo que você ensinou em seus dias de ministério na terra. Aí o profeta desta era perguntou, mas e Paulo? São Paulo? Aí foi-lhe respondido, São Paulo também será julgado pelo que ele pregou. Aí o profeta responde, eu preguei exatamente o que Paulo pregou. Então, aquela multidão que já está na sexta dimensão, que já estava na sexta dimensão na época de sua visão, aquela multidão respondeu numa voz como de coro, nisso estamos descansados, porque o profeta da era de Laodiceia disse que o profeta da era de Éfeso, que ele tinha pregado igualzinho o profeta da era de Éfeso, que era São Paulo, que na verdade tinha colocado o fundamento da palavra. Então, se nós olharmos assim por um aspecto individual, então nós vamos ver que cada crente tem que construir a sua fé, o seu edifício espiritual baseado na palavra que está escrita através de Paulo e naturalmente através dos outros apóstolos, né?
dos profetas também. A fé cristã é baseada, sem dúvida nenhuma, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora nós vamos olhar um pouquinho também sobre o aspecto das eras da igreja. Então nós temos 7 eras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E São Paulo, o apóstolo, foi o mensageiro da primeira era, portanto, da era de Éfeso. E aí então nós vamos olhar que São Paulo colocou o fundamento da fé. E os demais mensageiros tiveram que edificar as suas mensagens, pregar as suas mensagens baseada no que São Paulo havia dito. Então, inclusive, ele disse: ainda que vier um anjo do céu e vos pregue outro evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema. Então é muito importante nós observarmos essas afirmações, esses pontos doutrinários da Bíblia Sagrada, para que nós possamos construir então a nossa fé. Você, meu amado irmão, jamais caia na bobagem de dizer: eu prefiro obedecer a Jesus do que aos apóstolos. Nunca diga isso, porque a doutrina apostólica é o fundamento da igreja de Deus, da igreja cristã na terra, porque o fundamento apostólico não é outro senão Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos ficar com essa meditação para este momento e cada um de nós edificarmos então, ou termos já edificado a nossa fé no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E em relação às eras, como eu já disse, no aspecto das eras, então Paulo foi o primeiro mensageiro e colocou o fundamento da fé. E naquele gráfico da pirâmide, ainda em tempo para terminar o vídeo, naquele gráfico da pirâmide nós encontramos, por exemplo, o primeiro degrau, são 7 degraus, né? O primeiro, fé; o segundo, virtude; temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Então a fé é o alicerce que suporta o peso do edifício. Isto é bom? É maravilhoso. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.